Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando com a nossa irmã de Novo Hamburgo, a nossa irmã Aline Vargas, que compartilhava esse momento tão forte em sua vida, onde ela acabou tendo um acidente e passou por todo um processo de recuperação e que, inclusive, algum médico com certeza deve ter visto que foi um milagre, né? Porque é surpreendente mesmo a cura que Deus realizou, mas o mais importante eu acredito que seja internamente, né? O que o Senhor faz dentro de nós, usando as coisas naturais, usando até esse momento de fraqueza física, né? Em que nós muitas vezes passamos, como a irmã Aline passou, em que trabalha tantas coisas na nossa vida, né? A vaidade, o orgulho, né? O próprio perdão, como você já citou, que com certeza Deus, ele estava ali naquele momento, né? E tudo era plano de Deus. Mas nós queremos saber como houve essa recuperação e também todo esse processo onde Deus realizou também a restauração do teu casamento, né? Bom, então, como eu estava contando antes, né? O meu esposo, ele se esforçou muito para me cuidar. E hoje eu acredito, assim, que o amor que existe entre nós é um amor que vem do Senhor. Porque quando eu me divorciei, eu não senti amor. E quando ele começou a me cuidar, eu comecei a enxergar nele aquilo que foi o nosso primeiro amor, digamos assim, que era ele ser uma pessoa humilde, sabe? Daquelas pessoas, assim, que tu convive e que a pessoa, ela é simples, uma pessoa simples. E ele, por fazer todo o sacrifício que fez, né, me cuidando e passando por cima da opinião dos outros, não se importando, né, fazendo tudo com amor e dedicação, muito amor e muita dedicação ele teve comigo, né. Eu comecei a sentir um amor diferente por ele, né. Então hoje eu creio que esse amor é o que o Senhor gostaria que todas as pessoas que são casadas tenham, porque o casamento, ele é muito difícil, né? Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e a gente precisa aprender a respeitar o outro, e o ser humano, por natureza, já é orgulhoso, né? Então, o que acontece? Antes ninguém queria ceder, e depois as coisas foram bem diferentes. Então, assim, Deus fez no meu coração uma restauração em relação a ele, que Deus colocou um amor por ele, né? E ele orava muito quando a gente estava divorciado. Ele se batizou antes de mim. Ele orava muito e ele compartilhava muito com o irmão João Batista, o esposo da irmã Soraya, da livraria. E o irmão aconselhava ele não conseguia compreender por que não havia uma restauração no casamento. E o irmão sempre dizia para ele que o Senhor ia honrar. Só que eu vejo, assim, que eu era teimosa, cabeçuda. Eu era teimosa, era cabeçuda, e a culpa, não sei, era dos dois, mas, assim, era muito difícil eu voltar para ele se não fosse sem o Senhor. Assim, o Senhor teve que fazer. Tem uma palavra ali de Efésios 3:13 que fala para a gente se alegrar nas tribulações, porque nelas é que estão a nossa glória. E eu glorifico o nome do Senhor pelo meu acidente. Porque não tem como explicar, a gente se transforma. Ou melhor, o Espírito nos transforma. E a gente se torna outra pessoa. Uma pessoa que tem Cristo, tem tudo. As pessoas hoje, elas buscam no mundo uma alegria superficial. E quando eu descobri que a minha paz e a minha alegria tinha que vir de dentro, que tinha que vir de Cristo, a minha vida mudou, porque mesmo quando eu estou com tribulação ao meu redor, né, se eu consigo estar em espírito de oração, vigiando, orando e sempre buscando o Senhor, me consagrando, mesmo quando eu tenho dificuldade, eu me alegro no Senhor. E essa alegria ninguém mais vai me dar, só Jesus. Então, assim, ele fez aquela restauração, a gente voltou e ele teve um sonho que quando eu me ajoelhasse, aí era o momento que ele tinha que
casar comigo de novo, que era a hora que eu estaria pronta. E nós fomos num encontro, foi antes dessa mudança, que agora só tem aquele encontro nacional lá em Cachoeira, né? Nós fomos naquele último encontro que teve em Passo Fundo, foi no verão. E nesse dia, não me lembro exatamente assim, o momento, eu lembro que eu me ajoelhei orando. Mas eu já estava fazendo isso no quarto. Só que o senhor fala que eu tenho que orar em secreto. O meu quarto, eu não preciso contar para os outros que eu me ajoelho, né? Era o meu pensamento. Porque a irmã ainda estava em recuperação, né? Eu lembro até do encontro que teve anterior, acho que foi em novembro, em Novo Hamburgo. Não me recordo muito bem do ano anterior, que vocês cantaram e tu ainda estavas de cadeira de rodas, né? Louvando. Foi muito bonito, assim. E cumpriu mesmo, né? Mesmo daquele jeito, ir lá louvar o Senhor. Aquele momento, assim, foi bem importante, porque as pessoas, elas olham pra gente, como hoje as pessoas olham pra mim, elas não veem o que internamente eu tenho, mas eu tenho sequelas, né? E naquele dia, para eu poder estar naquele encontro, foi com, assim, muita fé. Porque a dor era muito grande. E foi, assim, bem intenso, né? E era bem, assim, para mim, aquela palavra que o louvor dizia, né? Que quando fraco é que sou forte. Porque mais fraca do que eu estava era impossível ficar. Então, aquilo ali, assim, foi um momento, assim, que marcou bastante para mim, né? E eu, depois daquilo ali também teve... eu sempre queria aprender a tocar violão. E eu sou muito descoordenada. Sou péssima. Então, eu ia no amor, né? Mateus dava aula de violão lá na igreja, em Novo Hamburgo. E ele ensinava e eu não aprendia nada. Daí eu chegava em casa e conseguia fazer, né? Mais ou menos. Então, assim, foi indo. Tudo aquilo que eu fiz com dor, né? Para o Senhor, eu senti que o Senhor honrava. Que eu crescia espiritualmente quando eu me negava, né? E daí ele viu eu me ajoelhando lá e veio e falou para mim, olha, o Senhor me deu um sonho assim, assim, e agora é hora de casar. E nós casamos de novo, né? Só que daí com a bênção do Senhor na igreja. E de lá para cá, assim, a gente tem aprendido muitas coisas, né? Porque, como eu falei antes, o casamento não é fácil. Mas além do marido, teve um outro aspecto. Nós temos 2 filhos pequenos, né? O Eduardo e o Lucas. O Eduardo tem 14 anos e o Lucas tem 10. No período ali de divórcio, o meu filho mais velho, ele teve uma crise, assim. Ele reprovou na escola, ele ficou rebelde, ele não aceitava. Quando a gente foi falar que ia casar, ele ficou rebelde de novo, porque ele já tinha se adaptado com a gente vivendo separado. E aí passou assim um tempinho e ele sentiu a estabilidade, a segurança de que realmente era sério aquilo. E hoje são outras crianças, sabe? E a gente vê assim a diferença, não é só na minha vida ou na vida do meu esposo, do Fabrício, é na vida do Eduardo e do Lucas. Porque tu vai num grupo familiar, quando tem crianças que estão visitando o grupo familiar e não são da igreja, tu percebe que o teu filho está crescendo em vida, porque ele pega a Bíblia, ele ora, ele louva, né? Então, isso tudo, até como professora, né? O exemplo sempre é o melhor testemunho, né? E nós temos que expressar o Cristo. E se eu expresso o Cristo e eu dou o exemplo para o meu filho dentro de casa, ele vai seguir esse caminho também, né? Então, para as crianças é uma vida maravilhosa. E eu trabalho muito isso também. Eu sou uma pessoa assim que gosta muito de estar com as crianças sempre ao meu redor. E eu vejo assim também até nas minhas aulas, né? Como eu trabalho língua portuguesa, eu tenho assim uma liberdade para, ao invés de passar conteúdo em determinados momentos, de conversar, debater, né? Há alguns dias atrás eu expliquei para eles o que era o princípio da autoridade. É importante para eles na escola,
mas a gente explica para eles da maneira que tem que ser dentro da escola e aproveita e fala do Senhor. E as crianças, elas vão mudando, né? Eu trabalho numa escola de crianças carentes, que vêm, assim, de uma realidade de violência familiar. E eles, assim, são muito educados, muito queridos, muito amados comigo. Então, eu vejo, assim, que quando a gente expressa a Cristo, a gente recebe amor em troca, né? Que muitas vezes as pessoas olham para uma criança ou um adolescente que é meio revoltado e não conseguem compreender, simplesmente já dão uma sentença e fazem uma leitura. A gente tem que olhar a história daquela criança, o que acontece na vida dela por trás daquilo, né? E eu tenho sempre tentado fazer isso, mas eu vejo, sim, que com o Senhor é diferente. Esses dias uma aluna disse assim: professora, a senhora está diferente. Antes a senhora falava de Deus, mas agora é diferente. É que não é que eu sou melhor ou pior, é que Cristo está se expressando, né? A palavra, ela está trazendo luz para dentro, e essa luz, ela tem que ser colocada para os outros também, né? Com certeza, essa sementinha, né, que está sendo colocada naqueles alunos, um dia vai frutificar, porque a gente tem as memórias dos professores, né? A pessoa pode ter lá seus 60 anos, 70 anos, mas eles vão lembrar do professor que foi bom, professor que foi ruim, professor que deu coisas boas, né? E é uma sementinha que vai, com certeza, esse trabalho não é vão, né? E onde a gente estiver, a gente tem que falar da palavra. E imagina que maravilha, né? Se um dia, que com certeza, não sei, né? Mas no milênio, a gente não sabe, que as pessoas, as crianças pudessem ser alfabetizadas com a Bíblia, né? Com a leitura. Quanta diferença faria isso, né, na vida das pessoas, se desde pequena elas já tivessem, né, esse acompanhamento, né? Eu lembro que até meu irmão, ele foi numa escola de uma igreja batista, né, que tinha, e ele foi alfabetizado. Então, os cartazes, né, das crianças, em vez de tal E lá de estrela, tinha lá Esther, né? Todas essas coisas assim, porque tudo que a gente planta numa criança, né, aquilo frutifica. Então, com certeza esse trabalho Deus vai frutificar, né? Elas vão perceber que um dia elas vão lembrar que a professora falou de Deus, falou da autoridade, né? Algo que é imprescindível hoje, né, para todos nós. E uma, assim, abordagem que o senhor deu para mim na escola também bem legal, é que como professora de português eu trabalho leitura com os meus alunos, né? E o senhor me deu uma técnica. Há 2 anos atrás, eu sempre levo o meu material e eu leio ele na sala dos professores. Começou com os colegas. Só que como eu levava para a sala de aula, e assim eu levo a Bíblia também, eles sempre pedem, eu expliquei para eles, né, quando eles quisessem falar com o Senhor, era para eles orar e abrir a palavra e ver o que o Senhor tem para dizer para eles. E de vez em quando começa, né, a senhora pode ler um versículo para mim, eu quero ver o que Deus tem para mim hoje. E então teve aí uma promoção da editora Vento Sul, e a gente recebeu, né, do irmão Amauri, e eu peguei e fiz ali um pedido de material, e esse material tem circulado na escola. Então, assim, até agora eu não montei a caixinha, mas já tem bastante material. Eu vou colocar o material na caixinha, a caixinha de leitura da aula de português. Quem quiser vai lá e retira o livro para ler, porque a gente está vendo mudanças neles lá na escola, né? Teve um menino que foi batizado há pouco tempo na igreja de Estância Velha, ele é meu aluno. E aquele menino vai com a Bíblia debaixo do braço para o recreio, e todo mundo olhava ele no começo e achava graça. Depois eles se acostumaram, e ele leva o devocional para a sala, casualmente a sala onde eu sou conselheira. E aí, aquele devocional, ele fica circulando, eles todos querem ler e ficam curiosos, sabe? Então, assim, eu vejo o Senhor tá trabalhando até lá, sabe? Tu te inclina para o Senhor, Ele honra a tua vida, na tua família, né? E no teu secular também. Porque o Senhor diz que Ele vai estar sempre conosco, né? Então, Ele vai estar sempre comigo no meu trabalho também. E como tem
adolescentes ali que não têm uma direção na sua família, né? E que o Senhor, a gente tem que ouvir a voz do Senhor, né? Tem que estar disposto, tem que se consagrar, tem que compreender certas coisas assim que às vezes o Senhor ele coloca uma coisa simples assim, em um determinado momento assim que tu tem que estar atenta para o fluir, que em algum momento ele vai te dar a oportunidade de falar dele, de fazer alguma coisa. Hoje tem... Tá sensível, né? Naquele momento Deus pode fazer um arranjo e a gente tem que estar preparado para falar. Exato. Então, como hoje no estado existe algumas dificuldades para se falar de Deus, porque desde que ficou instituído que o estado é laico, tu tem que ter um cuidado para falar do Senhor, né? Então eu falo muito do Senhor, mas eu tento falar de uma maneira que eu não precise citar os versículos, né? Claro que quando eles me pedem, daí eu falo onde que tá, e eles vão, olham na Bíblia deles, tudo certo. Mas assim, o diálogo ele tem se aberto muito, né, nesse sentido. E eles crescem e eu cresço com eles, né? Porque eles também me dão muito testemunho. Então eu vi diferença na minha vida, assim, com o meu esposo, minha vida mudou. Depois passou um tempo dentro da igreja, eu fui chamada para o coral e daí foi outro desafio. Eu fiquei com muito medo, né? Eu achava que eu não tinha capacidade para fazer aquele trabalho e eu fiquei assim um mês orando e jejuando e pedindo para o Senhor me dizer quem Ele queria para aquele coral e como que eu ia fazer aquilo, porque eu cantei muito em coral, mas uma coisa é tu cantar e outra coisa é tu reger, né? E eu fui, né, com muito medo, assim, e pedindo pro Senhor. Eu lembro que no primeiro ensaio, assim, eu tava muito nervosa. E não era só eu, porque os irmãos estavam também, né, todo mundo nervoso e tímido, né. E eu não sei, assim, exatamente quanto tempo, mas eu acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tá ensaiando. E aí, nesse período, assim, entraram e saíram alguns irmãos, mas se manteve a maioria, né. E hoje eu vejo, assim, como o Senhor honrou esse coral, como o trabalho que a gente tem feito, assim, faz diferença, assim, quando a gente faz o louvor separado, a gente vê nos irmãos, né, a segurança que vai passando e também, assim, sempre naquele temor de fazer na direção do Senhor, né. Porque a gente sabe que tem o kit levita, né? Que tem que te consagrar, que o levita ele não é só para fazer o louvor, mas é que é para ele orar, interceder e tudo mais, né? Então, assim, a gente tenta fazer esse trabalho com muito amor e com muito temor, né? E é uma coisa, assim, que traz uma alegria para o coração também, né? Porque o Senhor, ele vai trabalhando. Muitas vezes, assim, eu recebo louvor que a gente vai cantar no coral. O Senhor trabalha 2, 3 semanas primeiro em mim, né? Aqui é um tratamento para mim e vem provas, né? Em relação àquela palavra daquele louvor. Aí eu levo o louvor para os irmãos e o Senhor já trabalha nos irmãos também, né? Então, as pessoas olham um coral cantando ali e, é bonito. Mas tem toda uma batalha espiritual por trás daquilo ali, né? E o Senhor vem trabalhando, assim, né? Eu não sei se é porque eu tenho esse dom de levita, mas o Senhor trabalha muito através do louvor na minha vida, né? E até é interessante compartilhar que quando eu me acidentei, na semana que eu me acidentei, eu tinha terminado Batalha Espiritual. É Batalha o CD, né? Batalha Espiritual. E eu tinha lido o livro, né, Guerra Espiritual, e tinha feito a oração que tem ali no CD. E toda vez que eu ia para o trabalho de manhã cedo, eu botava o meu fone no ouvido, não sei porquê. Sempre tocava a visão do Vale de Ossos Secos, que é Ezequiel 37, né? E eu ouvia aquele louvor e eu chorava, escorria lágrima, eu dentro do ônibus e chorava muito, né? E hoje eu consigo entender por que aquilo estava acontecendo. Deus já estava falando comigo. Mas a gente tem um coração tão duro que a gente não consegue perceber, né? Deus vai fazendo em mistérios, né? E era o que o Senhor realizou na tua vida, né? Levantar
e restaurar todas as coisas que estavam caídas, né? Porque espiritualmente estava tudo caído, mas o Senhor, Ele ergueu. Às vezes Deus faz uns arranjos estranhos, né? A gente não pode questionar, porque Deus sabe o seu agir, né? E tudo, na verdade, é para trabalhar na nossa vida e ao mesmo tempo trabalha em todas as pessoas ao redor envolvidas, e Ele consegue, né, realizar tudo que Deus tem plano acontece, né? Eu agradeço aqui a tua presença de estar compartilhando conosco, e que o Senhor possa frutificar muito a tua vida, a tua família, o teu trabalho, né? E te usar, porque com certeza o Senhor, Ele restaurou, né, esse vaso para ser uso exclusivo dele, né? Amém? Então nós ficamos por aqui, irmãos, até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.